Fala, senhores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá, dar sequência a mais um vídeo da nossa série de vídeos introdutórias ao estudo do direito. Hoje, aula de número 6, nós falaremos sobre princípios gerais do direito. Antes de tudo, senhores, nós precisamos saber o que é um princípio. O que são os princípios gerais do direito? Senhores, os princípios são os pilares axiológicos. Ou seja, senhores, os princípios, eles são a base e muitas vezes estão relacionados ali a deveres éticos, morais, civis, que sustentam e direcionam todo o nosso ordenamento jurídico. Se você bem lembra, na aula anterior, aula de número 5, nós falamos a respeito do ordenamento jurídico, onde eu disse a vocês que o ordenamento jurídico é um aglomerado, o conglomerado de todas as leis, códigos, princípios e costumes que existem. Tudo ali, juntos num lugar só, formando assim o nosso ordenamento jurídico. E para que servem então os princípios? Que eu já disse a vocês que são os pilares axiológicos. Servem para garantir a justiça, equidade, coerência, a vida em sociedade, preservando sempre aí o pacto social, senhores. E, além disso, os princípios, eles servem como bússola para os juristas, os doutrinadores, os juízes, os professores, os advogados, promotores e todos os que lidam aí diariamente com o direito. Retomando, servem como bússola para a criação, interpretação e aplicação das normas. E no momento ali da ausência de uma lei expressa ou de uma analogia, são eles que são aplicados ali no momento da imposição, da sanção de uma norma. Certo, senhores? Então, eu trouxe aqui a vocês alguns dos princípios que eu, professor Breno, considero como os principais aí, os mais importantes para que você saiba e tenha em mente aí. Há diversos e inúmeros princípios presentes aí na Constituição, no Código Penal, no Código de Processo Penal. Esses são gerais, são genéricos e eu acredito que é válido que vocês saibam e conheçam quais são esses princípios, certo? Primeiro princípio, senhores, princípio da legalidade. E o que diz o princípio da legalidade? Previsto ali no inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da legalidade diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Professor, o que isso quer dizer? Simples, senhor. É só ler o texto da lei. Aqui ele diz claramente que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Ou seja, eu não sou obrigado a fazer nada, ou muito menos deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se não houver uma lei, ou seja, senhores, se houver uma lei que me proíba a fazer ou me obrigue a fazer algo, assim então eu sou obrigado a fazer ou deixar de fazer. Caso não haja, eu agirei como bem entender. Percebam que esse princípio ele nos protege aí contra os abusos de poder, assegurando que o Estado ele age estritamente conforme a lei, ou seja, o Estado e seus agentes apenas agirão e farão aquilo que está previsto em lei, enquanto nós, indivíduos, cidadãos comuns, podemos fazer tudo o que não for proibido. Ou seja, mais uma vez, se estiver descrito em lei que eu não posso fazer, aí sim eu não posso. Mas se a lei nada disser, eu farei como bem entender. Próximo princípio, senhores. Princípio da igualdade, também conhecido como princípio da isonomia. Guardem aí esta palavra, isonomia, pois vezes e outras vocês encontrarão aí
nos livros, na doutrina, em questões de prova. Então, esse princípio aqui ele pode ser apresentado a vocês, tanto como o princípio da igualdade, quanto o princípio da isonomia. E o princípio da isonomia, senhores, está previsto ali no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Quem aí lembra do mnemônico para decorar aqui esses direitos? Vamos ver se você lembra aí. Deixa nos comentários aí qual mnemônico você usa para estudar e gravar aí. Direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, senhores, retomando, falei para vocês aqui do princípio da igualdade, o princípio da isonomia, e vem o artigo 5º da Constituição Federal e diz que todos são iguais, independente de cor, sexo, raça, religião, e é garantido a nós e aos estrangeiros, ou seja, pessoalzinho aí, a galerinha que vem de fora, residir no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Percebam, senhores, que esse princípio ele evita ali, ele veda privilégios e garante que nós, cidadãos, em qualquer situação que seja, sejamos aí tratados de maneira idêntica. Mais uma vez, não importa se eu sou rico, pobre, perdão, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou CLT ou se eu sou CNPJ, senhores, não importa. A lei é clara, o artigo 5º é claro, sem distinção de qualquer natureza. E este princípio, senhores, ele abrange tanto a igualdade formal, onde a lei ela é igual para todos, quanto a igualdade material, que significa o que, senhores? Tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, um conceitinho aí de equidade, senhores, diferente da igualdade, onde eu trato todo mundo igual. Aqui na igualdade material nós falamos em equidade, ou seja, eu nivelo tratando os desiguais de maneiras desiguais e os iguais de maneira iguais, para que todos estejam ali no mesmo pé, no mesmo nível. Certo, senhores? Próximo princípio, princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, senhores, deixa eu só tomar uma água. Apesar de estar implícito aí na Constituição Federal, ou seja, o que eu estou querendo dizer, apesar de ele não estar previsto ali em nenhum artigo, em nenhum inciso, em nenhum parágrafo, não, pelo menos a um primeiro momento, a uma primeira análise, esse princípio existe e deve existir e funcionar no nosso ordenamento, limitando aí o poder do Estado, garantindo a nós, cidadãos, as restrições a direitos fundamentais, ou melhor dizendo, ele garante aí que as restrições aos direitos fundamentais sejam equilibradas, necessárias e adequadas ao fim colimado. O que eu estou querendo dizer a vocês, senhores, é que o princípio da proporcionalidade, ele vai garantir ali que eu não tenha um direito fundamental meu, seja o direito à vida, à liberdade, à segurança, restringido, ou seja, eu não tenha ali aquele direito tomado pelo Estado de maneira desequilibrada, à vontade, trazendo aí alguns subprincípios que são necessários ali para que haja então a restrição desse direito. E o primeiro seria o que, senhores? A adequação ou a idoneidade, que nada mais é que a medida tomada pelo Estado ou pelos seus agentes, ela deve ser apropriada para alcançar o objetivo pretendido, senhores. A exemplo aí de um mandado de prisão
em desfavor de um indivíduo, onde eu encontro ele na rua e dou ali a ele a voz de prisão, recolho ele ao distrito policial para que seja apresentado a um juiz. Percebam que esse mandado de prisão, apesar de ele restringir o meu direito à liberdade, o meu direito de ir e vir, ele não me dá o direito do agente ali, ou de quem quer que seja que esteja cumprindo aquele mandado, de, por exemplo, entrar na minha casa e realizar ali uma busca dos meus pertences pessoais e assim encontrar ali ou não alguma coisa, certo, senhores? Então percebam aqui, a medida ela deve ser adotada apenas para alcançar aquele objetivo, ou seja, o objetivo pretendido, qual seja nessa situação, que é prender o indivíduo. Próximo, senhores, necessidade ou a vedação ao excesso, onde deve-se escolher o meio menos gravoso entre os igualmente eficazes para atingir aquela finalidade, ou seja, senhores, o princípio da proporcionalidade aqui então, vedando os excessos, os abusos de poder. Certo, senhores? Por último, um subprincípio, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, que pondera se as vantagens obtidas com a medida superam as desvantagens impostas. Ou seja, senhores, há aqui por parte do Estado, deve haver por parte do Estado a pesagem de interesses. Será que aquela ação minha ali, já estando adequada e sendo necessária, ela vai superar as vantagens ali obtidas? Ou será que haverão mais desvantagens no momento da minha ação ali? São coisas que devem ser refletidas antes da tomada de decisão por parte do Estado ou de seus agentes estatais, trazidos e garantidos aí pelo princípio da proporcionalidade. Por fim, senhores, princípio da dignidade humana, princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º da nossa Carta Magna de 88. Vem o artigo 1º e nos diz, senhores, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático do direito e tem como fundamentos, e aí vem parágrafo 3º, senhores, o inciso 3º, e diz que o Estado democrático de direito tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Percebam, senhor, que esse princípio ele reconhece ali o valor de cada vida, de cada cidadão, garantindo a nós direitos fundamentais, o respeito e a igualdade e, principalmente, senhores, condições básicas para uma vida digna, vedando, portanto, tratamentos degradantes, tais como, senhores, a tortura, pena de morte, morte por inanição e tantos outros tratamentos degradantes aí que nós sabemos que já ocorreu e, infelizmente, não podemos aqui ser ingênuos de dizer que ainda ocorre. Vamos lá? Vamos treinar então, senhores? Questãozinha aqui para a gente aquecer e não perder o costume de realizar algumas questõezinhas. Essa aqui do ano de 2023. Deixa eu trocar a cor da caneta. Do ano de 2023, a banca VUNESP, e a prova aqui foi para o cargo de oficial de justiça do TJSP. Consta de maneira expressa... hoje está difícil, hein, senhores? Consta de maneira expressa na Constituição Federal que a dignidade da pessoa humana figura entre os direitos humanos, direitos e deveres individuais e coletivo, fundamentos da República Federativa do Brasil,
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil ou direitos e garantias fundamentais. Fácil, fácil e fácil. Acabamos de ver, senhores. Trata-se de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Se você não tem problema nenhum de memória e muito menos de cabeça, você sabe que você acabou de ler aqui no artigo 1º que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Certo, senhores? Próxima questão. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988, dentre outros, a dignidade da pessoa humana, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebam, senhores, aqui a banca, a VUNESP, ela traz diversos conceitos que, apesar de estarem ali presentes na nossa Constituição Federal, no discorrer de seus artigos, parágrafos e incisos, o parágrafo 1º é claro quando diz e traz para nós que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Portanto, resposta correta, alternativa A. Certo, senhores? Então, deixa eu mudar aqui o ângulo. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de número 6. Espero vocês na próxima aula, dando continuidade aí ainda a nossa série de vídeos introdutórias ao estudo de direito, aula de número 7, ao qual falaremos a respeito da interpretação jurídica, hermenêutica jurídica e outros assuntos mais. Certo, senhores? Queria agradecer a todos vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando os meus vídeos. Continuem assim, vocês me inspiram e me motivam aí todos os dias a trazer conteúdo gratuito e semanal a vocês. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, às 18 horas, como de costume, e até mais.